Bora lá? Vamos. Então, agora a gente vai começar um podcast aqui no Imigrantes no Canadá para contar um pouquinho da história dos brasileiros que vieram para cá. A gente tinha um site antes, né? Um canal no YouTube, em 2013, quando Faz a gente veio muito para tempo. cá. E tava parado lá. E agora a gente resolveu usar todas essas ferramentas novas que a gente tem para fazer um podcast e conversar com essas pessoas que vieram para cá. Eu sou o César. E eu, a Andrea. Eu era jornalista no Brasil, então ainda estou um pouco tensa aqui com esse cenário, sem roteiro. Mas, enfim, vou tentar aqui ser o mais natural possível. Vamos ver o que acontece. Vai dar certo, tem que dar, né? E podcast é assim, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo. E hoje, quem que tá aqui é uma pessoa muito especial pra gente. Sim, a gente convidou a Karine para vir aqui. A Karine era dentista no Brasil e ela vai contar um pouquinho de como que foi toda essa história, esse trajeto para chegar até aqui, o que ela trabalha, o que ela faz hoje, como que está sendo a rotina dela aqui, o que mudou em relação à vida dela no Brasil. Bem-vinda, Karine. Eu já começo falando o nome da pessoa começou errada. E aí, bem, você né? viu como é uma pessoa especial pra mim, né? Não tem problema. Houve uma época que eu me preocupava com isso. Agora eu não ligo mais, não. Agora simplesmente O meu nome é comigo. o meu problema é mais na escrita. O pessoal escreve com o meu nome com S e com Z. Não, É eu minha aqui o meu nome é bem comum, né? Que aqui a gente tá lá do O francófono. meu também. O meu é só você pedir uma salada no restaurante e fala o meu nome. Caesar. Então eu não ligo que erre meu nome mais, não. Quando eu era mais nova eu ligava, agora eu não ligo mais. Aqui como é que eles chamam? Karine? Karine. Bonito. Tem um outro que sabe que eu sou do Brasil e aí eles Tentam eles falar. falam meio que Karina e acaba virando Karina mesmo. Então, Mas a gente, acho que quando imigra, a gente atende por qualquer nome, né? Qualquer eu menção que olho pareça e com o nosso pergunto. nome, a gente encara. é comigo? É comigo? Então tá Sim. bom. E aí eu respondo, óbvio. Tem aquele clássico no Starbucks, quando você faz um pedido, eles escrevem um nome, né? Que ninguém nunca acerta. O seu, acho que O talvez meu então... todo mundo acerta. É, porque tem em francês. O meu seu, sempre- como é que é essa? Eu não sei. Como em francês? Eles escrevem certo o seu nome no Na verdade, eu copinho não do peço Starbucks? Starbucks. Você Eu pede economizo Tim no Hortons. Tim Hortons. A gente foi quando chegou. A gente, Não, mas eu falo vamos sim, eles Starbucks. escrevem certo. Mas honestamente, também não sou muito fã, super fã. Ah, Nossa, é? eu sou muito fã. A Eu gente- gosto, Eu mas economizo só eu não sei, eu gosto muito do nosso café em casa também, então, E daí você Verdade. faz o cafezinho brasileiro, né? maioria das vezes sim. Aliás, a gente achou em casa um grão lá que é uma mistura com brasileiros que é muito boa. Qual que que é? bom. Mas é invenção assim? Não, você compra no mercado, não pode falar o nome, né? Pode. Pode, no Maxi Seria- a gente compra. Maxi, esperamos vocês aqui. Mas dá a dica, então, para os brasileiros que estiverem aqui Ai, o no nome do Quebec. café? Você lembra? O nome não é brasileiro. É uma mistura de grãos que fica parecida. Que vem do Brasil. Não, tem grão do Brasil. Ah, entendi. Eu É vou ver se eu- importado. Mas é... Pilão. O pilão a gente compra também de vez em quando, mas agora não. Agora a gente tem comprado esse porque a gente ganhou uma máquina que moe o café. Ó. Aí a gente usa esse grão que eu já não lembro o nome agora. Esse Mas eu vou lembrar. Café aqui é bom, sempre. E vocês sabiam que o Tim Hortons, o dono do Tim Hortons é brasileiro? Então, parece que um dos sócios, É, né? acho que é o principal. A gente eu achei que ia ter um pão de queijo no Tim Hortons, mas não rolou. Não Não vem. importaram Não rolou. ainda. Então conta pra gente, Cá, como é que foi essa decisão de vir pra cá, no seu caso? Na verdade, é interessante isso, porque a gente pensava, eu e Caio, a gente pensava há muito tempo mesmo, antes da gente se casar, a gente falava de ter uma experiência de morar fora, a gente chegou a cogitar de estudar para ser governanta e mordomo, tipo, na Escócia, eram umas coisas assim que Que a bacana. gente viajava, assim. Mas assim, a gente nunca executava, na verdade. E aí a gente falava sempre muito do Canadá, porque a gente sempre ouvia falar no Brasil que o Canadá é muito bom, que é gostoso de morar aqui, que é agradável, que é uma qualidade de vida. Clima bom, tudo. É o clima bom. Ótimo. Bem Então, parecido. Pra quem não gosta de calor, como eu, tá tudo bacana, assim. E aí a gente acabou que a gente foi adiando, e sempre tinha coisas mais importantes acontecendo que a gente colocava em prioridade. E aí, assim, depois acho que
sem brincadeira, acho que a 7ª vez que o Caio falou pra mim assim, vamos. Eu hesitei de novo, porque eu sempre achava que ia ser horrível, que ia ser... que era arriscar, a gente tinha casado, já tinha filhos, então eu falava, meu Deus, é loucura a gente arriscar, se fosse só nós dois, seria mais fácil de arriscar, mas com criança... E o pessoal, família, assim, eles... Não, eu tinha... Vocês abriram pra... Então, a gente falava abertamente que a gente queria vir para todo mundo, mas acho que a gente falava tanto, há tanto tempo, que acho que ninguém levava a sério mais, acho que já tava em descrédito, assim, sabe? Minha família não apoiava, não. Ah, não, mas assim... Tipo, não, pra quê que você vai... Eu acho que as pessoas ficaram meio chocadas quando a gente falou que realmente vinha, porque a gente acabou não abrindo, porque a gente não sabia se ia dar certo também. O Caio se inscreveu para um curso, de lá ele se inscreveu para fazer um curso de especialização aqui em Montreal. E aí acabou que ele foi aprovado, aí ele falou, foi aprovado no curso. A gente já tinha pedido os passaportes, porque a primeira ideia, até então, no começo desse ano, de 2014, era vir como turista. Falei, vamos juntar um dinheirinho e vamos como turista pra gente conhecer, pelo menos. A gente quer mudar pra um lugar que a gente nunca foi, de repente não é nada disso que a gente tá imaginando, né? E aí... vocês conseguiram fazer isso? Vocês vieram antes? Não. Ou não? Vieram na loucura. E aí, quando pela 7ª vez que ele falou assim, então deixa quieto, a gente não vai, sabe quando eu parei e falei, vamos. Sabe, tipo assim, aonde você quiser eu vou. Tipo, foi assim, vamos. Mas foi por causa dele ou porque você sentia que... Porque eu queria, na verdade, mas eu não tinha coragem, eu não embarcava. Eu sempre hesitava e colocava o e se. E aí, nesse se, a gente adiou anos. Eu acho que o problema é decidir falar assim, não, vamos e tem que largar emprego, começar. É uma decisão que, tipo, não é, né? Não é... Eu não sei se pra gente, eu acho que não era tanto isso. Eu acho que era mais a família mesmo. Eu acho que eu tinha medo de passar fome. Tipo assim, eu falava, se a gente passar fome... Eu e você passar fome é uma coisa, agora a gente tem duas crianças. Fome. As crianças tinham que idade nessa época? A Ana tava com 10... A Ana, ela ia... Quando a gente tomou mais ou menos a decisão, a Ana já tinha feito 10 e o Arthur tinha 13. Não. Ih, tô confundindo, peraí. 13. Deixa eu fazer a conta. 2014. O Arthur ia fazer 13. 13, Quando a gente tomou a decisão. Quando a gente veio pra cá, ele já tava com 13. Tá, e eles não falavam inglês ainda. Foi no mesmo ano que a gente veio? Não, a gente veio em 2013. E eles vieram... Quase, 2014. Não, ninguém falava nada. O Caio tinha feito aulas de francês no Brasil. Então ajudou. Porque ele já tinha começado na École Québec, e aí ficou caro e acabou parando. E aí depois ele pagou aula particular com um francês. Lá no Brasil mesmo, ou era... Um francês que se chama Anthony. Porque não tinha na época, assim, aula por Zoom, né? Igual a gente tem hoje. Não tinha. E assim também não é barato, assim. Se bem que o Anthony eu não lembro de ser muito caro, porque eu acho que ele tava... ele tinha ido pro Brasil porque ele tinha... Mas ele é quebecois ou ele é... Ele é francês. Francês e anglófono também. Ele falava inglês muito bem, porque ele morou muito tempo em Londres, se eu não me engano. Na Inglaterra, não sei se é Londres. Mas daí o curso que o Caio veio fazer era em francês? O curso era em francês. E a gente sempre fala... A gente nunca cogitou, na verdade, outro lugar. Todo mundo pergunta, por que Montreal? Eu não tenho resposta para isso. Tipo, eu não faço ideia. Desde sempre, a gente falava de vir pro lado francês, lado francófono, mas eu não sei por quê. Não tem uma explicação para dizer, a gente acha lindo. Não, a gente via fotos, claro, mas assim, eu acho que foi umas fotos que um amigo dele mandou, do Jason, de Quebec, da Ville de Quebec, que eu falei, que lindo, o que é isso? Um cartão de Natal? Bonito, né? E ele falou, não, é Quebec. Eu falei, tipo, isso é de verdade, né? Parece cenário, né? E aí ele falou, não, é a foto da cidade mesmo que ele tirou. Eu falei, gente, que lugar lindo. Eu falei, que lindo e tal. E aí ficou essa coisa. Mas assim, antes disso a gente já falava de Montreal. Não sei porquê. Eu não tenho uma explicação, na verdade, para dizer o porquê. Honestamente, eu não sei. Todo mundo pergunta e eu não sei dizer a resposta, porque não tem. A gente sempre falou, mas não tem uma explicação. E no Brasil vocês moravam em São Paulo, né? A gente morava em São Paulo. Na capital a gente morou mais em São Roque e depois a gente morou na capital, em São Paulo. E daí veio pra cá. Bacana. E quando vocês chegaram aqui, como é que foi? Foi tudo muito novo, muito intenso. Mas como é que, antes de chegar, assim, vocês chegaram com, tipo, vendendo tudo? Nossa, largaram tudo lá? A gente largou tudo e a gente vendeu tudo. A gente não tinha muita coisa, a gente tinha de bens, a gente tinha um carro
na verdade, o apartamento que a gente morava. Não, mas tinha móveis, tinha, né? Vendemos tudo, a gente vendeu. Saiu vendendo e... Fez um bazar online? A gente fez online, nada, foi assim, pra mim, acho que a coisa casa. mais que dá pânico, assim, de fazer uma mudança, assim, é vender coisa e ter que falar, ter que, sei lá, eu me apego com uma xícara, assim, eu falo, não, essa xícara eu quero levar. Os últimos dias, a gente não vendeu o nosso colchão, ficou combinado que a pessoa que comprasse ia comprar, ia levar embora depois que a gente deixasse o apartamento. Então, assim, a gente vendeu para pessoas que também conheciam a gente. Sim. Mas, assim, então, geladeira, máquina de lavar, saiu de lá depois que a gente saiu, na verdade. E a cama. Mas, assim, o resto foi tudo antes. O resto você abriu a casa Abrimos a casa, colocamos prateleiras, que nem lojinha. E, assim, legal. Todos os itens da casa estavam à venda, assim, sabe? Com preço, tudo? Tudo. A gente tem uma foto quando a gente chegou aqui. Você sabe que eu não tirei foto disso? A gente chegou no aeroporto, tem uma foto minha, porque minha filha ficou no Brasil, né? Foi uma decisão também meio chata. Mas uma hora a gente conta como é que a gente tem uma foto, tá eu e ela, e acho que a gente tava com 2 malas cada um, né? E era tudo que a gente tinha, assim, de falar. Eu trouxe Nossa, tudo. A vida tá aqui, era tudo uma assim, né? estranha. Eu deixei disco, deixei umas coisas que eu tenho. Deixei meus livros. Mas era isso, era assim, falei, como é que eu decido falar, não, isso aqui é o que eu vou levar? E aí foi muito difícil. É difícil escolher o que trazer, né? Pra você não. Eu tenho não sei se besteira eu que eu deletei da minha queria memória. trazer. Pode ser que eu tenha deletado isso, porque eu tenho um sistema de proteção, assim, né? Emocional, que eu deleto algumas coisas. E eu não sei se eu deletei, mas assim, eu não sofri. Eu não sofri com nada disso, assim, eu não estava apegada a essas acho que coisas. Eu tenho coisa eu ainda enchi na uma casa do mala meu de pai guardada. fotos. Falei, isso vai Foto eu de trouxe. todos. Você trouxe. Eu trouxe uma mala negativo de foto, eu trouxe coisas assim que eu falei, não, se precisar porque, perder, assim, eu tenho. A gente também não sabia se ia dar certo, né? O meu medo era não dar certo. Isso, assim, eu morria de medo de não dar certo. Porque, assim, aí você volta, você não tem Você não tem nada. um colchão, né? Literalmente. Começar do zero de novo, porque veio do zero, vai Começa começar... do zero, Eu não tenho medo de começar do zero, mas, assim, dá um medinho. Não vou dizer que não, assim, não é medo. Eu acho que, assim... Não, mas é porque você tá por causa de filho também, né? Se vocês então, são... a gente depositou muitos sonhos ali, né? E deles, assim, ó, a gente cresceu com essa ideia e eles cresceram, embarcaram desde pequenos. E sem escolha, né? Tipo, eles têm que... Eles falavam na escola isso. A gente vai embora pro Canadá um dia. Eles falavam isso na escola. Eles já ouviam falar, já era uma coisa conversada. E assim, era tão comum a gente falar que, assim, quando tinha reunião familiar, coisa assim, quando vocês forem pro Canadá, sabe aquela coisa assim, amigos só falavam, quando vocês forem pro Canadá? Então era uma coisa que a gente falava, que a gente queria mesmo. A gente queria mesmo vir. Só que aí, quando a gente tomou a decisão de vir mesmo, a gente não comentou nada com ninguém, porque a gente primeiro não sabia se ia dar certo. Quando deu certo, que a gente começou a vender as coisas, daí a gente falou pra família, assim. Pro meu pai. Meu pai me surpreendeu muito, porque ele me apoiou, assim, desde o primeiro minuto que eu falei pra ele. Ele já falou, tem que ir mesmo. Tem que ir, porque... ele falou assim, eu acho que o Brasil não tá bem, não vai ficar bem tão cedo. Ele falava assim, então eu acho legal pra vocês darem esse tipo de oportunidade pros meus netos. Eu acho que... Meu pai falou até hoje, assim, ele falou... pode ser que a gente não se veja mais. Eu falei, ei, besteira. Calma, né? Como assim, né? Eu falei, realidade, eu tô velho. Ele falou assim. Mas ele falou assim, essa parte de mim tá triste. Ele falou, mas a outra parte tá muito feliz, porque é um sonho que vocês têm há muito tempo e eu acho que é uma oportunidade pros meus netos que é muito boa. Meu pai no começo, assim, ele não topava. Mas depois, quando a gente veio, assim, logo depois, acho que até no primeiro ano, ele falou, não, acho que vocês fizeram certo. Foi a melhor decisão. A minha sogra porque também. é difícil pra todo mundo, né? Pra gente que tá aqui, é difícil. E acho que pra eles que estão lá também eu acho bem fácil. difícil. Eu sou uma pessoa desapegada e eu sofro Eu acho que é o que bastante. pega pra todo mundo, né? Que tá aqui, acho que É que família, pega mais a né? família. Não, eu tenho assim, ó, Natal... Agora que eu tô acostumando um pouquinho com a ideia do Natal. Natal pra mim... Mas assim, até pouco tempo atrás, difícil. eu acordava de mau humor, assim. Era um mau humor maior que eu. Eu não sou uma pessoa super mal-humorada, mas assim... Tem música aqui. Tem mas, música assim, até no Canadá. Tem. Mas eu acordava de mau humor, assim. Os aniversários das sobrinhas, a mesma coisa, assim. Eu acordava de mau humor, assim, sabe? Eu falava, aí no dia, passava uns 2 dias depois, eu me dava conta. Eu falava, já sei o que é.
É porque eu não tava lá, porque não participei de nada, não teve festinha, não teve bolo, E aí vê não a teve... foto, todo mundo postando aquela foto. Não, eu fico feliz pelas fotos, mas assim, eu fico frustrada de eu não estar Não lá, tá né? É, essa que é a questão. O Natal é sempre mais caro, né? Pra ir pro Brasil. É sempre difícil ir nessa época, né? Quando Seria bom pra fugir do inverno, né? Pelo menos pra quem tá aqui. A gente vai em janeiro, às vezes, pra quebrar. Porque o inverno aqui no Quebec é bem difícil, né? Mas no Natal, assim, Eu que ainda a gente gosto vê aqui as do fotos. inverno, pra falar a verdade. Você gosta ainda? Eu ainda sinto... Eu ainda curto. Eu mas gosto eu já até tô apto, dezembro. eu já tô apto a aceitar o... Que agora tá no verão, mas ainda já tô... Você já tá preparado Eu já pro tô inverno? preparado Tá pro inverno. louco, pra mim tá acabando rápido demais. Eu gosto, eu acho. Quero Eu sol, gosto quando você moço. acorda e tá tudo branco, assim, que você fala, meu Deus, o que tá Eu acontecendo ainda lá acho fora? lindo Eu acho isso. muito legal. Olha, e Não, o primeiro dia de é neve, meu Deus, eu adoro isso. eu acho Não, o primeiro lindo. dia é lindo, eu acho lindo. Primeiro por um dia que eu vi... tempo. Lembra o primeiro dia que eu vi a neve? A gente Que tava a gente em foi pra Vancouver. ainda, A primeira né? vez que eu vim pro Canadá foi em Vancouver. Aí nevou assim, deu um... Foi nada, assim. Aí a o gente chão achou ficou nada, branco. porque, né? Nossa, eu fiquei doido. A gente saiu, Eu ficou adorei. tirando foto, queria Era fazer meia-noite. anjinho. Não tinha neve o suficiente, mano. Já valeu. O Caio, a primeira neve, assim, ele desenhou no chão, assim, caiu aquele pouquinho de neve no Sumiu chão, na aí ele mesma hora. desenhou um boneco de neve e falou, pronto, já fiz o primeiro boneco de neve. Ótimo. Tirou foto, eu acho até. E, Cá, me conta, quando vocês vieram, então, as crianças falavam em vir, mas elas não falavam inglês, não estavam preparadas para estudar inglês ou francês. Ninguém falava nada. Quer dizer, o Caio falava um pouco de francês, mas o Caio é legal porque ele se joga, ele não tem medo de falar errado e tal. Tá. E eu me virava em inglês, o meu inglês é intermediário mesmo, assim, aquela coisa entre de 1 a 10, entre 5 e 6, meu inglês, assim, sabe? Então, assim, mas eu me virava. Quando a gente chegou, eu abria a boca para falar alguma coisa e não saía, obviamente, nada em francês, porque eu só sabia bonjour, as frases, né? De educação. Obrigada, por favor, coisa assim. E aí, eu me virava em inglês. Achava um jeito de me comunicar em inglês. E as crianças não falavam nada. Eles tiveram que ir para uma classe de accueil, que é uma classe de acolha, na verdade, para aprender o francês. Que E dura aí, quanto tempo, mais ou menos? varia. Então, assim, tem criança que aprende muito rápido, em 6 meses, está indo para uma classe normal e geralmente até, eu acho que não passa de 2 anos. Tá. O Arthur e a Ana ficaram, acho que 2 anos. Não sei se deu Mas 2 acho que anos criança completo, é bom mas... que eles não têm muito bloqueio de Então, vergonha, de nada assim. eu Então acho eles que aprendem eles muito têm. fácil. Eu Mas sei, mas eles acho li- que é bem menos do que um adulto, né? Eu acho que eles lidam Pelo diferente menos com isso. eu tenho muito problema com língua. Eu sou muito ruim. O César era bem tímido no começo. Eu falava, Eu não, você nem o precisa português eu sei tentar. direito, então para aprender uma outra língua já complica, já dificulta. Quando a gente foi para Vancouver, eu fui estudar. E aí o César foi estudar inglês. Eu fui estudar design, ele foi estudar inglês. E aí eu ia para a faculdade, era uma faculdade super puxada, que eu ficava o dia inteiro lá. E ele ia para o inglês e voltava. E ele voltava para o apartamento e não saía, porque ele não queria. Não falava com Eu ninguém, não fiquei queria tempo falar. com ninguém. Eu assistia televisão, ficava assistindo Que ajuda canal também, né? Assistir Judy Alex. televisão Eu em assistia inglês. Judy Alex. Tinha outra, era... verdade. Como é que chamava? Era o Judy Alex. Tinha uma outra que era... Friends, a gente viu Assisti muito Friends. nessa época. Assisti bastante coisa. Ficava Prison assistindo, Break. ficava assistindo tudo em inglês. E era Ficava de tentar. aprendendo sério. Mas ele não... Eu falava, você precisa ir, sei lá, tentar conversar na rua. Ah, Porque mas é diferente o aprendizado. horrível. Meu Ele irmão, não quando queria. veio, ele não fala inglês. Ele não sabe. Ele ia nas lojas e... Né? Ele Entendi, entrava, voltava com as coisas, comprava, conversei com o cara lá. Eu falava, mas como você... eu saí falando, né? Com o que ele sabia de inglês, ele Tem resolve. gente que não é Eu bloqueada. sou muito bloqueado. Da Muito. personalidade de cada um. Eu tive... Mas então, eu sou uma pessoa super falante em português, né? Porque assim, hoje eu me viro bem em A minha francês personalidade também. em inglês também é diferente. Agora, Eu no fico esquisito, né? começo, É verdade. no você não começo, muda. era muito frustrante porque não saía nada. Eu me sentia extremamente frustrada porque não saía nada. E aí eu passei por isso assim de não conseguir me comunicar. E eu não me comunicar é um problema. Mas aí você já falava inglês intermediário e você não quis continuar no inglês? Quis mudar pro Não, francês? porque eu queria aprender o francês. Entendi. Hoje meu inglês continua intermediário, ou seja, Mas o eu meu não me viro francês mais aqui em também, inglês. o que eu aprendi pouquinho ficou, né? Hoje eu falo, Então, respondo uma pergunta de mercado, assim, não funciona. Quando vê o cara quer arrumar um negócio aqui em casa, eu não
o cara começava a falar Mas muito é mais complicado. difícil, né? Quando vem alguém... Funciona, mas o meu, nossa, é muito ruim. É preguiça, eu sou ruim Não, com não línguas acho. Acho e que eu... você não E tem... o francês também, pra mim, Eu acho que a gente é se difícil. julga muito. Eu era muito exigente comigo. Da minha primeira professora, na verdade, ela é quebeca. Ela é quebecoise. Quer ver, E ela falava, você fala francês. Eu falava, não, eu não falo. Ela falou, você fala. Só que assim, eu era muito exigente porque assim, a partir do momento que eu aprendi uma frase e a lógica daquela frase, eu queria usar da maneira correta. Então assim, eu queria falar certinho, bonitinho e... Né? Óbvio que isso não ia acontecer de E nem o imediato, quebecois mas... talvez não fale do jeito tão certinho. Mas então, daquele essa é a jeito, né? questão. A gente fala errado também o português, algumas coisas. Que Uma a vez- língua no da- dia a dia, né? Uma vez eu fui no metrô com o Arthur e com a Ana, acho, sei lá, e eles já estavam, obviamente, dando 10 a 0 em mim, me corrigiam em tudo depois de 4 meses, né? E aí eu fui falar que ele tinha perdido a... Porque assim, eles têm vergonha de fazer as coisas, mas eles se comunicavam muito melhor do que eu. Mas eles tinham vergonha e eu não tinha vergonha. Então eu falava, nossa, eu com eles do meu lado, aí eu falava valente, né? Eu não entendi, eles entendem, tá tudo certo. Ele resolve. E aí, eu fui como explicar, tipo, ele perdeu a carteirinha dele, né, o passe de ônibus e tal. E eu falei a frase toda certinha, ele perdeu a carteira, né? E aí, Perdi minha carta. os dois, tipo assim, você não precisa, mãe, você não tem que falar assim. Eu falei, como eu não tenho que falar assim? Como que- Ninguém fala assim. Eu falei, mas eu falo. É o meu francês. Falei, porque É na do minha meu jeito. cabeça eu tenho que falar como eu escrevo, assim, sabe? Porque senão não memoriza, na verdade. Então, assim, eu não falo perfeitamente, mas assim, hoje meu francês é avançado. Perto do que era, então. Nessa época que eu falei que eu não me comunicava lá em inglês direito, em Vancouver, teve um dia, né? Que a gente eu fui numa loja com o André, a gente foi comprar umas... O que era? Era souvenir, né? Coisa assim. Era lembrancinha pros meus sobrinhos. E a loja fechava às 6, a gente tava lá, Brasileirão, 5h58, a gente, sei lá, ainda escolheu. Escolhendo, não conseguia cara- decidir. Nossa. Aí o cara veio, foi muito grosseiro. Não, né, aí com a gente foi pro caixa, alguém falou assim, olha, a loja vai fechar. Aí a gente foi pro caixa. Aí eu tava lá, pondo as coisas no balcão, e aí eu mostrei pro Sérgio. Falei, qual você acha? qual que você acha que eu devo ou levar essa? Nossa, aí o cara estourou O cara comigo, assim. esculachou com ela. Não, Nossa, aí eu fiquei muito nervoso. Acho que eu já tava cansado. Nossa, Eu, aí ele pôs meu vocês inglês pra fora. funcionou aquele dia. Aí eu falei, eu saí orgulhoso. Eu saí feliz, triste com a briga, mas feliz com o meu inglês. Falei, nossa, funcionou meu inglês. Mas já me falaram isso, que Acho que a vergonha passou e a emoção veio, porque você tem a informação dentro do teu cérebro, na verdade. Aí funcionou, eu né? saí depois falei, caramba, valeu Fulana é pelo... sua cliente, não tem cabimento. Falei, você não deve tratar as pode pessoas tratar assim, é muito que falta de educação, respeito. não sei o quê. Falei, olha que orgulhoso que eu fiquei. Devia ter Falou gravado. certinho. Eu parei e fiquei olhando assim, né? Aí depois ela falou, Cheio de não, você orgulho. sabe, pode Falei, falar. você Eu sabe, falei, não, não depois sei ele não. não podia falar que não sabia falar, É. porque eu sabia Usou, que ele falava. usou contra mim. Contra mim. Tudo que você fala pode usar contra Não, você. você sabe, sim. Mas aí, quando a gente veio pra cá, você veio estudar, né, Sé? Como é que foi mesmo? Eu vim estudar francês e você veio fazer um curso também. Você tinha se matriculado num curso. E aí, pra começar o curso Eu era... fiz um curso de Network Management. Era um curso de TI que TI. era... A aula tinha tanto gente que falava inglês quanto em francês, então eles davam Na aula verdade, era o nos curso, dois idiomas. era inglês. Só que era inglês e francês, eles tinham os dois. Só que como a turma foi pequena para os dois, Eles tiveram que unificar. eles fizeram junto. Então Nossa, foi um curso bilíngue. Eu falei, Nossa, ótimo. muito legal isso. E às vezes eu tava na aula prestando atenção e eu não... E ele explicava em francês uma parte e ele perguntava, alguém não entendeu? Quer que eu explique em inglês? Só que a maioria das vezes eu entendia bem no francês, que, né, porque tinha muita coisa parecida. Coisa parecida, é. Aí eu deixava. Então eu fiquei com uma ideia de muita coisa em francês e aí eu brincava em casa, né? Eu sabia umas palavras aleatórias em francês. Ele falava Eu falava assim, uma frase, tudo com coisa que eu sabia da minha aula, eu usava assim. Não, eu tinha feito o curso de francês inteiro. Às vezes eu queria falar uma coisa na loja, não me vinha a palavra, e aí ele sabia a palavra. E ele falava, nunca é o sinônimo que a gente usa Não é mais o primeiro. imediato no Brasil, em português. É a palavra um pouco mais rebuscada, é a palavra do francês. é E do ele francês. acertava toda vez. Eu sempre, às vezes não é a primeira Mas que vem, muitas é a vezes- segunda. É tipo uma... Muitas vezes funciona e isso. funciona. E às vezes eu arriscava Engraçado. essa palavra e o cara falava,
Daí vinha o cara fazia assim. com um sotaque diferente, uma pronúncia diferente, mas era o caminho, né? Ia. Mas o meu chefe, ele faz isso. Às vezes eu não sei a palavra em francês. Eu falo, como é que eu digo isso em francês? Ele fala, fala em português. Aí eu às vezes falo, às vezes não tem eu nada a falo ver, em né? português, o cara ele fala... "Não." Aí ele fala, não, fala tal coisa. É isso É mesmo. isso aí. Às vezes eu tento em espanhol também, que eu acho parecido, bem parecido espanhol com francês, uma palavra e aí também. Não, mas o que eu ia te perguntar, daí você fez francização, porque o César acabou não fazendo a francização, porque ele Não, tava eu não no curso. tinha direito à francização. Ah, você não tinha? Não, o Caio veio com visto de estudante internacional. Hoje, o cônjuge, né, de quem tem visto de estudo, tem direito. Tem direito. Mas eu não tinha direito, e então assim, eu não podia, e no meu visto eu não podia estudar, na verdade, nada. Não pode, né? Depois eu fui descobrir Nem que trabalhar? eu podia trabalhar, menos fazer strip, tá, gente? Isso é importante. Tá Tem vendo? que Vem ser mencionado escrito, que né? veio escrito no visto É um que eu não absurdo. poderia ser dançarina e Meu nem Deus. striptease. Preconceituoso. Stripper. Aí eu lembro que eu olhei isso, quando a gente recebeu, chegou, o cara deu o papel, eu olhei. Ah, não Aí eu acredito. falei pro Caio, eu falei, Vamos voltar. que absurdo, justamente isso eu vim fazer aqui, né? Ai, Falei, meu gente, Deus. que absurdo isso. Eu contei pros meus chefes, eles não acreditaram que tinha isso no visto. Ele falou, como assim veio isso no seu visto? Eu falei, pois é, então, tá escrito lá. Agora que eu sou residente, eu posso. Agora sim. Agora eu tô velha. Não dá mais. Tarde demais. Não, mas conta então, como é que você fez pra aprender o francês, Então, né? e aí, o que acontece? Eu comecei, eu cheguei, e aí, assim, ajeitamos as coisas para as crianças, vamos achar escola, achamos escola, tal, não sei o quê, ajeitamos. Foi assim, com a ajuda de pessoas, assim, né? A gente foi para um prédio que tinha bastante brasileiro, a gente pegou o aluguel de um outro brasileiro que passou para a gente eu não sei se foi Messenger ou WhatsApp, alguma coisa assim, que o Alan passou para a gente o aluguel, mostrou o apartamento para a gente. E aí a gente- Fechou lá no Brasil, então, antes de chegar Sim, aqui. isso foi. Na verdade, assim, eu tenho uma amiga que hoje não mora mais aqui, que morava aqui, a Estela, e ela conhecia um pessoal do Copacabana. Copacabana é o prédio que não se chama Pensei que era Copacabana. Copacabana Palace. Falei, nossa, Que não se chama Copacabana, mas ficou conhecido assim Conhecido porque pelos tinha muito brasileiros. carioca. E tinha uma turma grande de cariocas que moravam lá. E aí, ela nos colocou em contato e ele mostrou para a gente por vídeo o apartamento. E aí, como ele precisava sair porque ele ia mudar, e aí a gente acabou negociando com ele. Então, assim, a gente pagou para ele, quando a gente chegou, o aluguel, se eu não me engano, e aí ele pagou para imobiliária, não é imobiliária, essas empresas que têm vários prédios, na igual verdade, aquele né? da ilha, né? Como que chama? Não é aquele igual a... Como é que chama aquele da ilha? Aquela empresa da ilha? Me fugiu. Metropolitan. Mas Não. é uma empresa... Estrutura metropolitana. acho que é isso. não é, mas acho que em não é francês, essa. né? Structure. Não sei como não é. sei também. Eu não sei o nome também, não lembro mais. E aí a gente acabou... aí a gente... Quando a gente chegou, a gente ficou 12 dias num Airbnb. Que a gente, isso eu já tinha Airbnb já em tinha. 2014? Quem me indicou, na verdade, foi Nossa, a eu não sabia Estela que também, me não. indicou isso. Falou, procura pelo Airbnb que você encontra Caramba. apartamento. Pra mim era uma coisa assim, Mas como deve ter assim pago você muito encontra caro, um né? apartamento? César, eu acho, se a minha memória não falha, eu acho que foi 84 por dia que a gente pagava. Até que não foi tanto. Eu não achei, era um quarto Não, mas é quarto caro, se só, for mas tinha pensar, é quase o preço de um sofá-cama e hotel. tal. Mas hoje era em dia no centro. Então, não era no centro, era na Codenege, mas era assim, perto de tudo. Do lado essa que daquele é- mercado 24 horas metro, da Farmapri, pertinho da linha da Codenege, que vai direto pro centro ali, É, pertinho do o lugar é metrô. ótimo de sair, de... Uma Não, das o lugar era poucas, muito bom. Uma das poucas farmácias 24 horas de Montreal. E mercado também. E aí a gente acabou ficando ali uns dias, e a gente acho que a gente fechou por 12, mas não ficamos 12 dias, a gente acabou ficando um pouquinho menos porque o Alan saiu do apartamento, a gente conseguiu mudar. A gente não tinha nada, né? A gente foi conseguindo coisas, a Estela me ajudou também a conseguir coisas para ir colocando aos pouquinhos no apartamento. E assim, foi muita coisa conseguida, né? Ganhada. O nosso também, a gente conseguiu com o médico, né? Ele tava indo embora na mesma semana, ele precisava liberar tudo. Daí a gente foi lá pra comprar, acho que um colchão, alguma coisa assim. Ele falou, não, mas eu tô vendendo... Não, ele deu o colchão. Então, a gente foi comprar alguma coisa um sofá, específica. eu acho. Aí ele falou, não, mas eu tô vendendo isso e isso.
E a gente fez um pacotão lá. Ele fez um pacote. A gente pegou edredom, né? Pegou tudo. A gente foi lá. Era tudo de nosso. qualidade. Pensa, o médico Era tudo tava bom. aqui, brasileiro. Daí ele ficou todo feliz que ele tava indo embora, acho que no dia Ele seguinte. falou, eu precisava que "Preciso- alguém tirasse preciso do hoje." apartamento. Eu falei, agora. Eu falei, É pra tirar? Deixa comigo. Deixa eu Aí ele estar com fez o um caminhão. preço super em conta e ajudou a gente. A gente encheu. Então, aí a gente acabou mudando para esse prédio. Mas por que eu tava falando do Copacabana? Eu já não lembro mais. Como que você estudou? Eu tinha perguntado. Sim, e aí ajeitamos tudo, entre aspas, tudo. Tava tudo encaminhando, né, na verdade. E aí eu falei, bom, eu me conheço, se eu ficar em casa sozinha, sem fazer nada o dia inteiro, isso não vai ser... Vai enlouquecer. Né, eu vou ficar maluca. Eu preciso achar uma coisa para fazer. E aí, a gente, coincidentemente, no mesmo dia, me indicaram uma senhora portuguesa que tem um centro que ajuda pessoas que falam português, tal, não sei o quê. E o Caio, nesse mesmo dia, tinha ido ajudar o Alan com a mudança dele e ele tinha recebido um fogão e uma geladeira dessa senhora portuguesa, Dona Manuela. Caramba! E aí Que a engraçado. gente... No mesmo dia, aí a gente se falou mais tarde, ele falou assim, me falaram, eu conheci uma senhora, ela falou pra gente procurar o centro, que eles ajudam pessoas, não sei e tal. E aí eu falei, será que é a mesma que me indicaram no Facebook, né, a Manuela? Ele falou, Manuela. Eu falei, nossa, é a mesma. E aí a gente foi no centro se inscrever para ser voluntário, na verdade, porque a gente sabia que o Caio não ia conseguir começar a estudar, porque as aulas já tinham começado, ele tinha que jogar para a próxima sessão daí. Tá. Porque o nosso visto também atrasou no Brasil. Tem mais essa. A gente... a gente comprou a passagem para vir sem ter o passaporte em mãos, sem ter o visto em mãos. Ele achou um preço, assim, muito bom da Air Canada, e aí ele falou, vou comprar. Eu falei, se não chegar? Não, vai chegar. Uma semana antes da passagem chegou o passaporte. Foi Mas bem... quando vai pedir o visto, às vezes era uma coisa que às vezes eu ficava meio confuso, porque falava assim, às vezes eles pediam apresentar a passagem de ida e volta. Aí você fala, como é que você compra uma passagem sem ter o visto? Sem saber. Mas nesse caso, Era um porque risco, assim, né? a passagem, não tem como você comprar uma passagem de ida e volta com mais de um ano. Então, e ele vinha para estudar 1 ano e pouco, 1 ano e meio, então não tinha como ele comprar ida e volta. E tinha que comprar só de ida mesmo. E é quase o mesmo preço, né? Então, não tem muito... nesta ocasião, estava muito barato. Eu acho que, se eu não me engano, foi $564. Era uma coisa assim que eu fiquei tipo... Se eu não me engano, é 564,35. É uma coisa assim, porque mas assim, não chegava a $600, a gente ficou tipo, tá muito barato. E a moça da Canadá falou para mim no telefone, peraí que eu vou conferir, porque eu nunca vi esse preço. Quando ela conferiu e ela falou, olha, eu tô trabalhando há muitos anos aqui, se fosse você, eu comprava essa passagem. A mulher falou pra ele, porque tá muito barato. Sim. Então, então, a gente decidiu daí, quando a gente veio pra cá, daí, com essa loucura de não ter pensado nisso, não planejamos Mas muitas atrasou coisas. o visto ou não? Você não, conseguiu aí chegar chegou, uma semana antes chegou, o passaporte chegou tudo, Tá. e aí a gente embarcou. E aí, eu não tinha permissão para estudar, eu não sabia na época, hoje eu sei que qualquer curso com menos de 6 meses, você tem direito, você paga como internacional, mas você tem direito. Então, assim, de cursos pequenos, que não sejam de formação, né, que não vai te dar uma profissão, você pode fazer. Então, assim, línguas de 6 meses, até 6 meses, você não precisa ter visto para isso, Visto na de verdade. estudante. Você pode estudar línguas até 6 meses. Tá. Então, assim, mas na época eu não sabia, dizia que eu não podia estudar, eu não podia estudar. Então, eu fiquei... E aí, no centro, onde a gente se inscreveu para ser voluntários, a senhora, a dona Manuela, queria fazer um curso de estudos? Queria dar essa oportunidade para quem não conseguia estudar. E eu falei, nossa, é exatamente o que eu preciso. Então, assim, eu acabei sendo voluntária no Banco Alimentar, que é uma coisa que talvez quem está no Brasil não consegue imaginar, talvez não saiba exatamente o que é. Mas, assim, eu era voluntária, eu e Caio éramos voluntários no Banco Alimentar. E aí eu comecei a ir 2 vezes, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, porque eu não queria ficar em casa sem fazer nada. E eu achava o que fazer no centro. E aí eu comecei a compartilhar muita coisa do centro no Face, na comunidade dos brasileiros, para formar um grupo de francês. Entendi. E aí ela conseguiu uma professora que também recebia. Ela recebia, não era um super salário, mas assim, uma parte era salário, outra parte era voluntariado da professora também, quebecoise. Então a gente acabou formando uma primeira turminha
E foi bem inesquecível para mim, porque foi assim, o primeiro dia de aula foi o dia do meu aniversário. E aí eu falei, putz, era o que eu precisava. Foi meu presente, porque eu precisava aprender a falar francês, né? Sim. E aí foi o meu francês, na verdade, o que eu estudei foi lá. Então, assim, depois fui aprimorando. Depois, eu acho que no ano seguinte, eles aceitaram. O Caio trocou o visto dele para começar um outro curso, e aí eles aceitaram, tem os códigos do visto, e aí aceitaram que eu fizesse a francização, mas só parcial. Não tinha direitos como os residentes, por exemplo. Então, assim, eu podia frequentar a aula noturna. Tá. Mas assim, aí quando eu já tinha feito o nível 1, 2 e 3, eu já tinha repetido o nível 3 do CAP 3 vezes. É bom que aprende. Porque eu não queria parar de estudar, eu falava, nem vou fazer de novo, porque se eu parar, não vou aprender. Então eu fiz o 1, o 2, o 3, 3 e o 4 no CAP. Só que a professora era muito boa, então assim, ela era muito boa de dar aula. Então assim, o que eles estavam tendo no avançado, na francização, eu estava melhor do que eles, na verdade. Você teve 3 vezes no nível 3. Nessa francização, não na francização do residente. É do governo, mas eu acho que era para dar esse suporte para as pessoas que não podiam realmente estudar. Então era meio basicão, assim. É porque a francização, que é full time, né, o período inteiro, o governo até dá tem uma subvenção, ajuda, né? A pessoa recebe para estudar, na verdade, né? Porque eles querem que a pessoa se insira no mercado. Eu acho que é por isso que eles não permitem para todo mundo, né? E aí, mas também a francização, a gente acha que é um curso, e na verdade ela não é um curso de francês. Francização, ela é um curso de inserção social, na verdade, né? Para você entender como é que a sociedade funciona aqui, na verdade. Conta sobre a cultura, né? Fala muito de cultura, fala muito da região, na verdade, né? Da história, um pouco do Quebec, eles contam bastante coisa daqui. Então, assim, o francês está junto nisso, mas não é um curso de línguas, na verdade. Então... Entendi. E conta um pouco do Banco Alimentar, então, para quem estiver no Brasil, tiver interesse, de repente. Esse era o medo de passar fome, né? Esse era o medo de passar fome que a gente tinha. E aí, a primeira vez que a gente se inscreveu no Banco Alimentar como voluntário, e aí, como voluntário, a gente fica trabalhando no Banco Alimentar, depois a gente pega. Eu imaginava que era assim, era uma cesta de alimentos. Eu imaginava aquela cesta do Brasil, né? Aquela caixinha que vem 2 pacotes, né, de macarrão, né? Cesta de Natal. Não é a de Natal. Eu gosto do panetone. Que é uma cesta de pão de mel. Macarrão, arroz. Eu imaginava uma cesta assim, na verdade. Produtos não perecíveis, na verdade. Não é uma cesta. É uma compra de mercado. E muito, muito farta. Às vezes vinha queijo de poutine na cesta. Ok? Olha. Vinha Filadélfia. Olha na só. cesta. Não, é muito boa, muito boa. É algo assim... E quem que tem direito? Então, as pessoas... Eu não sei se mudou alguma coisa, porque eu já não estou mais trabalhando com isso. Eu trabalhei quase 3 anos no CAF, nesse Centro de Ajuda à Família. Mas assim, as regras eram... você tinha que apresentar tipo uma declaração de imposto de renda, só que as pessoas que vinham e não eram residentes não tinham essa declaração. Então, você provava que você era um recém-chegado. Para quem é lusófono, quem fala português, neste centro específico era essa. Você tinha que provar que você tinha acabado de chegar, e aí você... se você tivesse um trabalho, você tinha que, né, abrir o seu rendimento, né, a sua renda na hora de fazer a inscrição, para ver se você tinha direito. Então, mas assim... abaixo, era de acordo com a composição familiar. Então, um casal, uma pessoa solteira, tinha que ter uma renda X, eu acho que era algo em torno de 18, 19 anual, se eu não me engano. Eu já não lembro mais detalhezinho assim. Eu sei que 19, 18 era a mínima, e a máxima era 50 e 54 mil por ano, só que já era família com filhos. Então, assim, porque essa renda de 54 mil dólares parece muito, mas para uma família que tem um casal com 3 crianças, é complicado. Se ela vive de aluguel, por exemplo, é bem complicado. Então, assim, os requisitos eram esses. Para quem era lusófono, você tinha que provar que você chegou agora. A sua situação tinha que ser legal, na verdade, não podia ser ilegal, né? Você não pode chegar, não tem papel, não tem nenhum, né, invadir aqui, não podia. Você tinha que ter alguma coisa. Estudante, não importa o quê, mas era um centro só para quem falava português? Não, não, porque, na verdade, assim,
o público-alvo eram as pessoas que falam português. Então, não era para brasileiros também, era para quem fala português. E aí, só que ele atendia o bairro onde ele estava também. Tá. Que nesse caso era na São José, então é perto do Platô ali, né? Então, assim, atendia a comunidade carente, que vivem, às vezes, do BND social, da ajuda social do governo. Que é onde fica a comunidade portuguesa também, né? Mas começou assim, né? O centro começou... Aí foi ficando em volta. Começou para atender a comunidade... Na verdade, o centro começou com a ideia de ajudar as vítimas de violência. Então, assim, a ideia inicial não era ajuda... É que isso era um dos braços que ajudava também quem era vítima de violência, né? Que a pessoa... Desculpa. Vítima de violência, ela não tem renda. Geralmente, ela é... Sofre um trauma. Sofre, não, ela sofre, ela geralmente ela é prisioneira de uma situação, na verdade, a vítima da violência. E aí ela não se sente capaz de fazer nada. Então, uma das coisas do Banco Alimentar era para ajudar essas pessoas, e obviamente não era só para essas pessoas, era para a comunidade no geral. Então, assim, o carro-chefe do CAF era as vítimas de violência e femininas, para mulheres vítimas de violência. E o que você fazia lá? Eu era... o nome do cargo... como é que é o nome que todo mundo fala assim, aquela pessoa, faz tudo, que não é faz tudo? Chargé de projet. Chargé de projet. Eu falei, como assim encarregada de projeto? Não, relaxa, não é isso. Mas enfim, era encarregada do projeto do Banco Alimentar, na verdade, né? Então, assim, a parte do Banco Alimentar era tudo. Você montava as cestas, você distribuía? A gente, era como se fosse uma feirinha, na verdade, né? No começo, as pessoas passavam e iam pegando, elas tinham direito a pegar 3 tomates, enfim, a gente colocava plaquinhas e dizia quantos... E o pessoal respeitava, pegava assim... Não, sempre tem um outro que não, né? Sempre tem Às aquela vezes pessoa que você sabe que não. É porque tinha uma categoria chamada diversos, isso é interessante, que era diverso, porque não era legume, não era fruta, não era básico, mas a gente recebia essas coisas diversas também, então assim, às vezes vinha um pote de Nutella. Ei... Aí tinha pronto, briga. né? Todo mundo crescia o olho no pote de Nutella. Então, a gente, até um certo momento, era assim que fazia. Mas aí, depois de um tempo, ela começou a colocar os voluntários para fazer as cestas. A gente colocava os voluntários para fazer as cestas das pessoas. Então, a pessoa entregava o carrinho para a gente na mão e a gente montava as cestas. Eu era a pessoa que agendava as pessoas, que ligava para pedir um horário no dia do Banco Alimentar. Eu fazia a triagem, eu fazia a contagem de alimentos, a divisão, porque a gente depois, com a ajuda de outros vários voluntários, a gente acabou chegando a um cálculo que saía mais ideal para todo mundo, que a pessoa que era sozinha ganhava muita coisa, e a família de 5, 6 às vezes ganhava bastante também, mas às vezes faltava. Proporcionalmente. E aí a gente acabou fazendo uma coisa meio proporcional que funcionava super bem. Era um cálculo meio na mão no começo, depois a gente teve voluntários brasileiros que ajudaram a desenvolver uma fórmula, um cálculo lá e aí deu certo. E aí dava super certo, era bem legal isso. Você gostava de trabalhar? Como que foi? Não sei, né? Você era dentista no Brasil, imagino que tenha sido uma mudança, assim, chegar num outro país e trabalhar nesse centro como voluntária. Como é que era para você essa experiência? Eu acho que eu virei a página dela, porque foi sabe... As pessoas me perguntam, você não sente falta? Eu falo, eu acho que não. Talvez, se eu trabalhasse de novo com isso, talvez as pessoas fossem falar assim, eu despertasse aquela coisa, despertou de novo, aquilo estava adormecido e despertou. Paixão. Porque eu já passei por isso. No Brasil mesmo, eu parei de trabalhar uma época e voltei a trabalhar depois. E quando eu voltei a trabalhar, eu me redescobri e falei, eu gosto disso, assim, sabe? Uhum. Mas foi tem um lado que gosta, né? Assim, sempre tem, né? Não vai apagar, né? Uma coisa Só que aqui, assim, o que aconteceu aqui? Eu vim meio programada mentalmente para não trabalhar como dentista. Porque você tem que fazer praticamente muita equivalência. Então, eu nem tinha noção de quanto era, né? Qual era o caminho a percorrer, na verdade. Eu não tinha essa consciência. E nunca fui muito atrás também. Mas, assim, como eu vim pensando, não, eu vou disposta a fazer qualquer outra coisa. Qualquer trabalho é trabalho, sabe assim? Sim. Menos stripper. Que também é trabalho. Mas eu não podia. Então, assim, mas agora pode. Mas agora pode, mas agora já tá tarde. Ciclo vicioso, não vai dar certo isso. E aí a gente acabou... Eu acho que eu virei uma página, assim, sabe? Não foi sofrido pra mim não ser dentista. E eu brincava muito
que eu falava, quando eu trabalhar com banco alimentar era muito legal, porque assim, da minha maneira de olhar, era para fazer um pouco do que eu estava ajudando alguém. E no Sim. Brasil, onde eu fui feliz na odontologia, era na odontologia pública, onde eu recebia um salário para fazer o meu trabalho, e eu não tinha que cobrar de ninguém, porque isso me matava. Eu fui dentista de clínica privada há alguns anos e eu sofri muito com isso, eu não gostava. Então, assim, era uma maneira de fazer, de alguma maneira, era alguma coisa que, no meu ponto de vista, era parecido. Entendi. Eu estou fazendo isso para ajudar alguém, então era uma coisa que me fazia muito bem. Então, não foi sofrido, foi gostoso. O emprego foi meio que, assim, eu fui como voluntária, e aí trabalhei, acho que 1 mês e pouco como voluntária, e assim eu ia muito, porque eu não queria ficar em casa sem fazer nada. Aí a dona Manuela, a moça que era responsável pelo banco alimentar, ia ficar só até o final de novembro, porque ela tinha que continuar os estudos dela na época, e não ia ter mais a quarta-feira disponível, que era a quarta, o dia do banco alimentar. E a dona Manuela falou, olha, você tem vindo tanto, tem ajudado tanto, ela falou assim, a gente vai te contratar. Ah, que legal. Então, não, foi muito, muito legal. Foi realmente assim eu não fiz com essa intenção, tipo assim, eu queria realmente ocupar meu tempo e fazer alguma coisa bacana e não me sentir em ócio, né? Tipo, eu não queria me sentir, tipo assim, inútil, né? E aí acabou que deu certo, assim. Aí eu fiquei quase 3 anos trabalhando. E lá que você fez bastante amizade, que você tem bastante amigos. E aí, Eu tenho um amigo de lá que ele fala assim, você conhece todo mundo? Eu falo, não, eu já conheci muita gente, porque todo mundo que chegava, as pessoas orientavam, procura o CAF. E aí quem Sim. fazia a inscrição era Era eu, você. então eu conheci muita gente mesmo, assim. E assim, os meus melhores amigos, praticamente dessa todos os meus época. melhores amigos são do CAF. Que chegaram juntos, né? Que estavam... E a equipe que trabalhou, a gente era uma equipe tinha bastante brasileiro, bastante. Foi crescendo. A gente começou começou comigo, acho que, não sei se fui a primeira. Não fui a primeira, mas assim, ela já tinha outros brasileiros trabalhado com ela. Mas começou assim, do voluntariado ela me contratou, e aí depois de uns meses ela contratou uma outra voluntária. E aí depois de outros meses ela contratou uma outra voluntária. Então assim, acabou que ficou uma turminha de brasileiros trabalhando assim no centro. E que formou um vínculo de amizade muito grande, porque todo mundo estava do mesmo, entre aspas, do mesmo No mesmo barco, barco, sem família aqui. Então, assim, acaba que os vínculos se fortalecem daí, né? Você se sente seguro na tua língua, isso é importante também. Por mais que eu quisesse aprender francês, eu queria muito aprender francês. Aí você foi treinando lá no centro, conversando. Era engraçado no começo, porque as pessoas me ligavam, e, gente, quando uma pessoa fala francês que você não conhece a língua, nem a pessoa, e ela fala qualquer coisa no telefone. É muito difícil, né? No telefone é Meu pior. Deus, Telefone e os eu não números gosto de nem de telefone, piripites. que eles falam super rápido o número de telefone. Você falava, sorte que tinha o telefone ficava registrado as ligações. Então eu anotava assim o que eu conseguia entender e eu ficava olhando depois quem tinha ligado. Eu ia no cadastro da pessoa que tinha ligado, ver quem que era aquela pessoa para poder colocar o nome direito, porque os nomes, para mim, era impossível de entender os nomes. eu tive já, quando eu trabalhava num call center, eu tive problema com português. Que ligou um português. Português de Portugal. De Portugal. Ele ligou e falou... Português de onde, né? Ele falou alguma coisa que eu... Não, um e-mail. Eu pedi o e-mail dele, ele falou. Ele começou a soletrar e ele falou... Capa. Falei, capa? C-A-P-A. Aí tem um português amigo meu que trabalhava comigo. Nossa, eu conto essa história, ele morria de rir. Ele falou, não, a letra capa. Eu falei, capa? Letra capa? Que letra é essa? Eu falei, eu não sei nem português. E era a letra capa. Eu falei, que é o K. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem Nunca português. mais esqueceu Nunca mais também. esqueci. Já usei agora. Esses dias a gente usou, né? Capa. Não consegue, Eu já ia falar K, né? Ele falou, fala pra mim o código da reserva na TEP Portugal. E aí eu ia falar K, eu saí, capa. Capa. Eu falei, Aprendeu. agora eu vou usar que eu sei de português. Falei, ó. Não, mas isso de línguas é engraçado, porque a gente sempre procurando uma padaria portuguesa aqui, né? Comer um pãozinho. A gente foi lá no platô e aí eu fui conversar. Ela não entendeu nada do que eu falei e eu não entendi nada do que ela falou. E aí o César que me salvou também, porque ele tinha uns amigos portugueses Porque no ele conhecia trabalho. a capa. E aí ele... E a Andrea pega o sotaque das pessoas quando ela tá falando. Eu preciso ficar um tempo junto para começar a pegar o sotaque. Eu pego automático, assim. Aí eu fico junto, é até chato, porque parece que eu tô copiando. Tá imitando a pessoa. Tô imitando, mas... mas o de Portugal eu ainda não sei muito. Eu não tenho muitos amigos de Portugal. O César é que...
Eu tenho alguns. que sabe imitar melhor. Vou convidá-los para vir aqui. É. Saber como que Eles são imigrantes também? Imigrantes. são. Então, pronto. Acho que tem alguns que são. Sim. É, E mas- aí, daí então você veio, trabalhou lá, depois você saiu de lá, e hoje você faz o quê? Hoje eu sou secretária, eu brinco que eu sou secretina. Eu sou secretária, na verdade. Eu sou. Piadinha besta pra mim. Na verdade, assim, eu trabalho. O cargo é auxiliar administrativo, que é uma secretária. Eu não sei porque eles não usam o termo secretária, na verdade, mas é secretária. A função é de secretária, né? De agendamento, de organização de e-mails. E tudo em francês. Escreve Tudo em e-mails francês. em francês. E alguns tá? clientes anglófonos também que eu passo mal, porque aí eu travei o meu inglês, né? Aí hoje você prefere, então, falar francês. Sim, o pior é que nem você estava falando. Mas os clientes são daqui, do Canadá, ou de qualquer lugar? Assim? Daqui. É daqui. Tudo daqui. Nossa, Então dá pra, se precisar uma palavrinha em francês, dá pra colocar no meio, assim. Não Eles dá? entendem? De quem você está falando? Se- Os anglófonos? Eu coloco sem querer. Na verdade, as pessoas falam comigo em inglês, que nem você que entende o francês, mas não fala. fala. Eu sou em inglês assim hoje. Então, as pessoas falam comigo e eu começo as 3 primeiras palavras em inglês, daqui a pouco eu tô falando Na hora que você francês já sem muda. me dar conta. E aí, quando eles percebem isso, quem fala inglês fala assim, pode falar em francês, não tem problema. Mas quem é anglófono mesmo, você vê que eles ficam meio mudos, sem entender. Eu falo... Aí eu peço desculpas, né, pelo meu inglês macarrônico, né? E eu fico tentando achar uma maneira de falar tranquilamente, só que aí eu transpiro que nem uma louca quando isso acontece, você começa a transpirar. Mas no fim do ridículo. dia funciona, isso que é legal. Funciona. Esse Dá meu um chefe jeito que de tem, funcionar. um dos chefes que tem bastante cliente em inglês, ele fala assim, você é capaz, eu sei que você consegue. Dá certo. Eu falo, no fim. você confia demais, mas tudo bem, um dia que eu fazer uma grande caca, daí eu quero ver você falar que eu sou capaz. Capaz de estragar tudo, né? Mas tem um pessoal bem legal, assim, né? Que trata a gente com respeito, assim. Eu lembro que eu fui trabalhar na CGI, e na CGI eles falavam só francês, e eu tava mais acostumado com o inglês. Então, o meu francês... Você sempre foi bem, assim, Eu- as duas. mais ou Funcionava menos. bem sempre. Eu sempre estudei muito antes de trabalhar, assim. Também um pouco parecido com o César. Eu queria falar bem antes de falar. A diferença é que eu nunca falei e ela falou. Mas eu pensava, não, você Ela fala. conseguiu. Mas assim, era assustador, assim, ir na reunião e aí todo mundo falando francês e você ter que se colocar e Ai, às vezes horrível. questionar. Eu não Mas acho sei. que eu acho que vai bem, assim. Acho que não é uma barreira. Eu acho que o canadense é bem... Então, Eu era sinto isso que que eu ia eles são falar, muito, que tinha sempre né? algumas pessoas muito legais que falavam assim, não, o seu francês tá ótimo, tô Pra entendendo, estimular, pode né? falar. É que eu via que eu tava pra estimular. Ou você pode falar em inglês, não tem problema. Mas também tinha algumas pessoas que faziam questão, sabe? Às vezes eles me deixavam falar em inglês, mas aí eles sempre falavam em francês. E mesmo que eles falassem em inglês, eles faziam questão de falar em francês, assim. Tipo, você tá no Quebec, você vai falar francês. Você tá numa Eu reunião... entendo um lado é a chance de salvar o francês aqui. Que você é um país bilíngue. Tem muito imigrante Teria aqui, que, né, no Quebec tinha também. Teria que ser o francês, teria que ser uma língua que, tipo, pelo menos o Que fosse a básico maioria, fosse né? ensinado, né? É porque Montreal é francófona, né? A gente pensa que é bilíngue, mas não é bilíngue. Teoricamente, pela lei. É que aqui falam tantos idiomas, né? A gente brinca, você Não, mas desce eu a acho São que- nasceu... Eu acho que Montreal é bilíngue, porque ela tem realmente aquele o lado, o lado Não, mas oeste legal. que é anglófono, Sim. basicamente, e o É. lado leste que é mais francófono, né? Tipo, existe essa... É que se deixar natural, falar assim, vamos deixar fluir, vira inglês, né? Eu acho. Não, Você eu acho que acha? legal. Pra mim, não. Depende Legalmente, de mim, contem comigo, não. legalmente, eu acho que eles não têm obrigação, né? Eu acho que É difícil. Isso francês. é uma, Do isso é uma briga inglês? pra gente... tipo, Ottawa é bilíngue, tem que ter os dois. Mas Montreal não. O Quebec inteiro é francófono. É que aqui em É uma Montreal briga que tem nós gente somos- de todo lugar, né? Nós somos novatos pra discutir É, essas a coisas. gente não, Nós ainda tem estamos- ainda Não, mas direito eu de- gosto. A gente ainda tá aprendendo a fazer temos lixo lugar de fala reciclável. ainda. Hoje em dia, o que eu acho é assim, ó. Se a pessoa, quanto mais línguas a pessoa falar, mais chance eu tenho de comunicar a mensagem. E aí eu vou tentando tudo, Não, do mas jeito isso que é dá, do mesmo. jeito que vem. Isso é mesmo. Porque tem palavra que às vezes eu não consigo lembrar em inglês, me vem em francês, eu falo em francês.
E funciona. vice-versa. Tem A umas vantagem daqui é conversas isso, né? muito loucas, né, aqui no trabalho, assim. Mesmo eu escuto e eu acho muito legal isso. Os porque- jovens, os mais jovens. Começa em gente, inglês, troca pro francês. Não, depois eles volta vão pro falando inglês. as duas na mesma frase, na mesma conversa Mistura tudo. E com faz sotaque um switch, né? perfeito nas duas, né? Não, é uma coisa que você fala assim. É impressionante a velocidade que eles trocam isso. Claro, eles são daqui, eles cresceram ouvindo as duas línguas. Sim. Então, para eles é mais tranquilo. Mas assim, a Ana e o Arthur não são daqui e eles fazem isso. E não tem dificuldade E não nenhuma. tem um... Entre eles falam inglês ou francês ou não? Ou eles falam em português? casa? É, a Ana e o Não, Arthur. só português. Só português. Não, só mas eu acho que português. essa troca Porque pra quem eles vem mais com filho menor, às vezes os filhos entre si falam na língua daqui. Você sabe que eu acredito que sim, mas eu conheço Casais que conseguiram Não, mas manter o é que português mantêm em o casa. português em casa. 10, 11 anos e já 10, 13, teve já tá uma base em formado, né? português bem boa, né? Não, mas É eu difícil. conheço casais que têm filhos aqui e eles mantêm o português em casa. Claro que a criança vai ser alfabetizada em outra língua, né? Mas eles mantêm o português para ter... que eu acho Pra manter a bem língua, né? Que é o que importante eles isso. fazem também aqui, Eu tentando tenho um manter amigo o que ele francês. tem, os filhos vieram pequenos e hoje em dia eles têm o português é uma mistura, assim. Fala português, mas muita coisa A usando gente outra visitou um casal de amigos outro dia e o filho deles nasceu aqui. E aí o menino foi me contar alguma coisa que os pais não eram casados antigamente. Ele tem quantos anos? Uns 8, acho. E aí ele falou assim, e aí eles acabaram se marreando. Que bonitinho. Gente, eu achei boa, aquilo tão fofo, eles se marreando. Aí eles Sim. acabaram se marreando. Eu falei, ó, que coisa mais bonitinha isso. Eu crio palavras às vezes, né? Que eu nossa, transformo várias. de uma língua para outra, assim. Sim. Ele cria pro português. Ele a palavra. Cria uma língua Do sua. Tem que francês. ser. Funciona, muitas palavras. Vai ser o boralês. Dá sentido. Do assim. inglês também. Por exemplo... Posponar. Por Nossa, que eu não ia falar existe em isso. português? É muito fácil, né? Podia até ser assim, vamos posponar. Pro dia Eu uso 18. essa palavra como se ela existisse. Eu não sei se existe, eu acho que não existe. Mas Vamos ela é procurar. muito... Posponar. Vamos, a gente pode posponar. E ele fala com naturalidade. Agora, a sensação que dá é que a gente não fala nem o português direito mais, nem o inglês, nem Mas o não é a francês. sensação, nem o é isso. É verdade, né? espanhol. Misturou tudo, Eu tenho uma embolou amiga tudo. que fala que a gente vira semi-analfabeto de todas as línguas, né? Sim, eu acho que é isso mesmo. Porque você vai esquecendo. Eu tenho algumas palavras que eu já esqueci em português que eu esqueço. Que eu dá um fico branco na hora que vai pensando- Aí o escrever, pessoal né? olha e fala, é frescura. Não é, né? Porque às vezes você não... É porque você no não dia a tá dia, usando você ela no escuta dia a dia. muito outra língua o dia inteiro, né? E aí. Aí é você usa uma complicado. palavra em inglês com um amigo brasileiro, você fala... E Metido. aí é porque você não lembrou mesmo a outra palavra. Igual a Luciana Gimenez, quando voltou pro Brasil, que todo mundo falava que ela era Ah, metida, que ela só falava umas palavras em inglês no meio, Também. assim. Tem gente que acha que faz graça, né? Mas tem gente que Eu acha acho que não. não. Eu acho que é tão graça, não. automático. não. Vira... Mas isso que o César falou é verdade, que a gente muda a personalidade um pouco, Eu mudo, dependendo eu da sou língua, muito né? chato em inglês e eu sou limitada, eu não consigo fazer minhas piadinhas, ser bobão, né? Eu não consigo. Fica esquisito. Ele fica mais Faz direto. piada sem Eu graça. já comecei a fazer piadinha em francês já. Ah, você já é fluente. Faço umas piadinhas em francês. Eu tenho Trocadilho. medo, Já eles dão eu tenho risada pi- comigo. Eu tenho piada meio agressiva, às vezes é perigoso. Não, mas aí É melhor agressivo aqui não dá, né? Não. Controle-se. O senso de humor é diferente, né? Aqui. Ah, Bem eu não sei, diferente. Eu tenho amigos aqui que tem um humor bem... Da onde? Os árabes, por exemplo, tem um humor mais sarcástico ou não? acho que sim. Não, mas a gente tem. Eu tenho um amigo, na verdade, ele é o marido de uma... Não é marido, é o companheiro de uma amiga minha. E ele é todo piadista, todo sarrista, assim. E ele fala que ele adora quando se encontra, porque eu rio de tudo. E aí ele fala assim, que a audiência é bom boa, de- que é bom de- a Aline lá ri fácil, tudo que eu falo ela acha graça. Eu fazia umas piadas quando a gente estava em Vancouver com uma amiga da Inglaterra e ela Não sempre sacava. não funcionava. E às vezes na aula, assim, eu estudei design e aí tinha umas propagandas, algumas coisas assim. E eles riam de umas coisas muito sem graça, muito sem graça. Ah, mas é outro senso E de aí, humor, quando né? tinha uma piada boa, assim, geralmente Não era funciona. mexicana É e tal, e engraçado, ria, o humor é sei esquisito. lá, os latinos riam e eles, tipo, olhavam pra gente assim, tipo, ou achavam muito forte, ou... Eu acho que o latino tem um jeito mais A pesado. gente ri de piada. da A gente ri da desgraça, miséria, né? A gente ri das coisas. Acabou? Deu um problema, pera aí um minuto. Acabou. Acabou? Não tem que acabar. Tá voltando desde o começo. Voltou? Parou o Então áudio? espera. Agora? Deixa gravando. Ó. Vamos ver o que acontece. Come, cara, você nem comeu. Que hora que acabou agora? Quer champanhe? Nem tá tomando, né? Tô tomando devagarzinho.
Desculpe aí o problema de áudio, mas é o primeiro episódio. Funcionou? Essa Continuou voz agora? aí é boa, hein? Quanto tempo deu ali, Caio? O Caio é nosso Assistente de áudio. 1h10. Ele vai estar numa entrevista Então, no 1h10 já. 1h10? Então vamos encerrar. Karine, obrigado. Caramba, parece que a gente nem falou nada ainda. Então. Não, mas Vamos aí você... A gente Vamos pode colocar- continuar até a câmera cortar. Fala o que é o assunto que a gente tem que falar, que senão não vai dar pra falar. Fica verdade. Não tem contando assunto, é uma historinha. conversa assim livre mesmo. Acho que O César me falou, não tem roteiro, esse não... primeiro, como é o primeiro episódio, a gente tá aprendendo, não sei se vai ficar bom, a gente tá testando, é o episódio 00. Episódio 00. Não, como é que chama quando é o primeiro? Piloto. Piloto. Não, em inglês. Pilot. Pilot. Em francês? Piloto. Viu como é fácil? Venha para o Canadá. Não, mas acho que é isso, não tem... Ele falou assim, você não vai entrevistar, Karine, você vai conversar, você também vai contar, né? E Eu não mas que- assisto muito... Ela não assiste podcast. Eu não Conversar sei Eu muito. comigo assisto. é Eu queria conversa sem copiar, fim. eu queria falar salve, salve, imigrantes, mas daí eu ia ser processado pelo Flow. A ideia era essa. Usar o código, sei lá. Mas fazer o Bora Lá ficou O bom. Bora Lá foi bonitinho. O Bora Lá ficou ideia bacana. do Podem Caio. deixar comentário, escreve aqui, fala, por que vocês não falam Isso isso aqui? funciona, Esse canal também não é pra falar de como que imigra pro Canadá, como que você vai chegar aqui, porque a gente não sabe. A gente fez o processo, muito a gente Até porque, olha só. faz tempo, mas, muda, olha, o César, processo muda sempre. Eu vou te falar assim, na época que eu trabalhava no CAF, as pessoas falavam assim, ninguém avisa a gente das coisas que acontecem aqui. Eu lembro que um dia eu respondi para uma pessoa, eu falei, olha, se alguém te avisasse, você deixaria de vir? Se alguém te falasse, olha, Quem quer não vir, é ele dá um fácil. jeito, Porque né? não é fácil. Imigração não é para todo mundo. Não é, você é especial que se imigrou. Não. A gente é especial porque a gente não desistiu. É verdade. Porque desistir se dá dependesse vontade. de mim, eu não viria. Eu não tenho essa paciência, eu desisto fácil. Não, eu Pra hesitei. conseguir montar esse... Ó, o primeiro vídeo desse projeto que a gente inventou em 2013. É a primeira vez que a gente... E Você veio devagar, eu você- Não, Não é? é que dá trabalho, mano. Pra pôr as coisas. Fica posponando as coisas Eu aí. pospono. Fica posponando. Eu pospono. É que a vida aconteceu, né? Eu cheguei, a gente achou que ia fazer vários vídeos. A gente começou a fazer os vídeos e tal. Aí eu comecei a trabalhar, né? Saiu a minha imigração. Não tinha, a gente veio e não tinha saído ainda a minha A residência. gente veio como estudante, a gente antecipou nossa, o processo pra... Quer dizer, Esperando, nós não, né? O ansiosa Caio, já. né? A gente tava ansioso. É que o processo dela era pra ser 12 meses. Era pra durar 8 meses. 8 meses durou 24, né? Durou 24. E ela enlouqueceu lá no Brasil. E aí porque eu ela já queria tava- vir. Mas é de enlouquecer. Mas assim, a gente tem um casal de amigos também que o deles era pra ser. Eles tinham desistido já. Ia ser acho que 2 anos e virou 4 anos. Eles já tinham Teve uma desistido época e falado que foi assim: quer saber? difícil. Não vamos mais. Teve uma época E que aí eles saiu. fecharam as portas. É esse sempre o medo, assim. Eu falo pros meus amigos que querem vir. Faz logo, porque a gente nunca A gente não sabe o dia de que amanhã, acontece. né? É, Agora olha, faz tempo que a gente tá com esse canal e ficou parado e ainda tinha gente seguindo a gente, então Quem permaneceu e não Nossa. sumiu, obrigado. muito legal. Não desistiram, né? Eles Imigrantes que esqueceram, não foi desistiram. desistido. Eu falei, que Esqueceram canal? o Eles canal. olharam e falaram, nossa, eu nem sabia que eu seguia Nossa, essa galera. podcast agora. Nem vai divulgar nada. Não, mas Mas valeu, acho que isso é só pra gente iniciar. acho que valeu. Depois a gente pode trazer a Karine de volta, falar Não, mas melhor, assim, tá de falar outra- mais eu acho que o coisa. que tem que ser falado assim, ó, é que cada história é única, não adianta. Sim. Mesma composição familiar, casal É uma com 2 experiência diferente, filhos, blá, blá, blá. Não interessa, nada disso. A história da pessoa vai ser dela, não tem o que fazer. Não tem repeteco. Tem coisas que aparecem É fácil uma que coisa você pra um, pra vivencia outro, né? parecido, situações parecidas, mas falar que tem como usar como referência. Eu acho que o que tem que ser falado é. Eu acho que assim, experiências. Vale a pena você trocar experiência pelo fato de não repetir erros, de passar para as pessoas, olha, isso comigo não deu certo, ou tal coisa comigo deu certo, mas não é porque deu certo com vai dar com todos. E que não vai ser uma coisa assim de mil Tipo, maravilhas. eu dei uma só porque super você tá- sorte de conseguir emprego. A gente chegou em setembro e em dezembro eu fui contratada. O que eu falava? Nada. Sim. Eu dei sorte que era um centro lusófono e que... O meu primeiro emprego eu fiquei 5 anos e pouco. Eu cheguei, né? Eu fiz um estudo que eu precisava, depois eu arrumei um trabalho. 5 anos, né? Fiquei. Ficou 5 anos na tela. O seu também, você também arrumou um emprego na sequência, né? A gente fez entrevista, você fez entrevista nas
primeiras semanas que ela tava aqui, já arrumou um emprego. A gente Então, deu sorte. é na área de TI também. Então, É, a área de não TI é um uma, pouquinho não mais... é uma A gente não dificuldade, é fácil. Eu tive a assim. sorte de ter estudado, porque eu ganhei uma bolsa para estudar design em Vancouver, né? Então eu já tinha uma formação daqui do Canadá, que acho que ajudou. Que isso conta muito, É. que eu não tenho. E aí foi o que você fez também, né? Você fez o Eu curso fiz o daqui curso AEC, para ter uma formação Pra ter daqui. ajudou. O AEC. Ele fez o mesmo curso Porque que ele numa já entrevista- tinha feito no Brasil, né? Só Foi atualizado, né? foi Mais ou uma menos. atualização e foi uma referência. Quando eu arrumei um emprego, me pediram uma referência. Eu não tinha referência do Brasil, eu não tinha muitos É, a gente não chefes tinha que falasse falavam inglês. inglês. Eu tinha um, que era no Grupo Silvio Santos, ele me ajudou muito, o Kives. E aí eu dei referência dos professores da escola, que também funciona. Daí me ajudou se muito. você é bom aluno, eu também consegui referência dos Eu meus eu professores. nunca fui bom aluno na escola, mas daqui eu levei muito Aqui a sério. aqui ele era muito bom aluno, eu nunca vi ele assim. Aí eu falei, não, vou estudar Até o direto. inglês também ele era super dedicado. Eu falei, eu já tô... Quando ele veio, então, eu acho que essa é a dica que fica aqui pro imigrante, né? Vir com a cabeça aberta e disposto a Eu acho dar que o tudo, principal. né? O principal é você estar disposto. Sim. O quanto você Não quer. tem errado, não tem Exato, certo. não tem certo ou tem- errado, não tem fórmula, na verdade, né? Então, assim. Dá certo, é isso que eu acho. Então- Eu tenho a impressão de que funciona. Se você imigrou, Se você se dedicar de um jeito ou vai de dar outro, certo. vai dar É. certo. não vai, pode não ser. Cada um tem uma experiência. Tem gente que vai se, sei lá, achar uma dificuldade aqui ou ali, mas no final Tem do gente dia que experimenta vai e dar não certo. gosta. Tem e fala, gente que "Não é, volta." Não quero Você uma sabe que você falou uma realidade coisa diferente." do negócio das pessoas falarem, seu francês tá bom, não sei o que tal. Eu não lembro de ter, assim, experiência de preconceito. As pessoas me confundem muito com árabe Eu também ou tenho, com assim. indiana. Nós também. Mas, assim, eu não percebo preconceito quando eu começo a falar e as pessoas não me entendem tão bem, assim. No começo, pelo menos, eu não percebia nada disso. Se teve, passou batido. Mas o que eu sempre recebia como elogio, e eu acho isso válido, porque, assim, eu nunca recebi alguém falar assim, nossa, você é louca de vir pra cá. O brasileiro fala isso pra gente, mas os daqui, os canadenses... São muito receptivos, né? Muito... Eles falam, nossa, que coragem que vocês Sim. têm. Eles admiram demais a pessoa largar o país, as coisas, uma carreira e vir para cá para tentar buscar uma coisa que, no nosso caso, era qualidade de vida, E, a gente trabalhar tem e o segurança. clima que a gente tem no Brasil, que eles invejam, Não, né? pra Eles falam, eles meu Deus. é... E a gente largar Não faz aquilo pra vir sentido. pro inverno deles. Não faz sentido. Quando a gente foi na fronteira uma vez para trocar o nosso visto, porque teve que estender o visto, porque a gente demorou para entrar com o processo de residência, etc. E o agente da fronteira falou assim, brasileiros, futebol, a gente não gosta de Eu futebol. não gosto, eu também não. Aí- Eu sou horrível. Falar nisso, a gente quer convidar uma pessoa do futebol aqui. Eu não sei futebol. Eu sei. Eu não sei pode nem jogar deixar que eu bola, não sei adoro nada. futebol. Aí ele, carnaval. A gente não curte muito carnaval. Aí ele olhou com uma cara pra gente assim. Aí, tipo, praia. Pelé, a gente Pelé. não é muito chegado do calor. Ele, que tipo de brasileiros são vocês? Ele perguntou. Estão no lugar Fala, a certo. gente Aí eu gosta de falei, roubar o e tipo de fazer- brasileiro. Que horror. Falei, A gente gosta de Gente, a hóquei. criminalidade. O tipo que muda pro Quebec, falei pra ele, aí ele deu risada, né? Óbvio. Falei, Sim. o tipo que muda pro Quebec, porque pra eles é incabível ter o clima do Brasil e querer mudar no Quebec, que é frio do cão, Muita né? gente me falava isso. Você vai querer morar aqui mesmo, né? Vindo do Brasil? Eu falava, vou. Eles falavam, então passa um inverno aqui primeiro. Vamos ver o que você acha depois. Mas o primeiro inverno, cara, é uma diversão. O nosso primeiro inverno Eu não fez sei, menos né? 42. Sim, eu lembro. Não, mas eu Foi achei assim, puxado. E eu achei maravilhoso, Eu né? já- Eu achei tudo lindo. Eu tinha pego menos 8 em Vancouver, era o pior que eu já tinha pego. Aí chegou aqui, deu menos, sei lá, 15. Eu falei, nossa, é muito frio. Aí quando deu menos, falei, não tem como Piorar disso. piorar. Aí quando deu menos 30, que doía tudo, o olho. Eu sentia dor no olho. Pelo que eu tenho pelo no nariz, Congela pelo na orelha, tudo. pelo sobre tudo. Eu falava, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Menos 30 não desesperador. dá pra ficar muito tempo fora, né? Não. Tem que entrar em algum Gente, eu lugarzinho. tinha tanto medo de passar, porque assim, eu não gosto de calor, mas eu sou friorenta pra caramba. Eu sinto frio muito fácil, na verdade. Passou um ventinho, que frio, já coloco uma blusinha. E aí eu ia pro trabalho com aquelas roupas de esqui.
No começo também, eu colocava Eu gostei. a calça térmica, a minha calça jeans e a calça do esqui de neve por cima. Sim. E aí eu caminhava no metrô, fazia... E aí passa calor no metrô, né? Sua. Todo mundo me olhava esquisito, mas eu nem imaginava o porquê que me olhava esquisito. Porque, assim, óbvio, era a única Falando, Thaís, criatura no com esqui, roupa de esqui segunda-feira. dentro do metrô, né? Olha, Toda aquela cara, assim. todo mundo falava isso dos layers, né? Então, nos primeiros anos eu usava um monte de layer. Depois você vai ficando aqui, aí dá uma preguiça, né? De usar tanto layer. Aí você quer uma jaqueta bem 30 minutos quente. colocando e 30 minutos tirando Sim. aquilo. Não, eu e, lembro que eu quando entrava você em pega o casa, metrô, que tá Nossa, 35 metrô, graus o metrô. ônibus, abre tudo casaco, quente. abre tudo, você fica lá tipo, que calor, que calor, que calor. Minha Aí você pressão vai caía sair, no fecha metrô. tudo. Ah, não. Então a gente acaba Hoje em achando meios de se expor menos e não ter que se Hoje em vestir dia desse jeito também, né? é camiseta e a jaquetona. Boa, uma jaqueta boa. Aí você tira a jaqueta quando precisa e põe. Fica só Não, nessa. a gente... E tentar... Também no começo a gente fazia tudo a pé, Tudo e a pé, ônibus. E aí... Quando ventava. Nossa, aquele O vento... vento era pior. Como diz uma amiga minha, adulta, que falava... Minha cara caiu no chão. Ela falava, nossa, hoje minha cara vai cair. Ela Não falava... tô sentindo mais, não sinto mais É nada. tipo uma pá de vento na cara. Ela falava, uma pá de vento na cara. É, legal. Mas obrigado, Karine, por É. ser a primeira a topar, encarar A essa nossa aventura. E esperar Ah, vai dar 6 muito horas pra certo, começar a vai dar gravar. muito A gente certo. chegou aqui 6h30 da manhã, são... Eu posso vir de 11. plateia nas outras? Pode. A gente vai entrevistar o Caio também. O pra Caio ele tá aqui, contar que vocês ainda não conhecem, o mas ele resto tá aqui. da história, né? É o causador de tudo isso. Mas a gente não vai pôr o Caio agora, né? Como assim? Vamos dar uma canseira nele. A gente põe uns 5 episódios pra frente. Deixa ele em hold. Oh, não. Tadinho. Não, ele que deu o Não. nosso Ele que ajudou a gente a montar o pontapé cenário. inicial. O Bora Lá. Bora Bora lá. lá. Bora Bora lá. lá, ficou muito Canadá. bom. Gostei. Qual que era o meu mesmo? Era... A sua ideia? Era... Não, isso é porque... Não é aquele. Não, é porque eu ia falar sobre os imigrantes. Era imigrantes. Na Grécia, que chamavam metecos. E Não, aí esse é o falou de que você. isso Mas não essa pega ideia bem. foi Esse não é nossa. pornô. Legal esse nome, as duas Olha que tontinhas, né? interessante. Meteco significa... Metecos, Meteco significa... Ai, que legal, pessoas Mas que forasteiros é da meteco? Grécia, que interessante. Aí o Caio César... Não, imigrantes do meu... metecos não. Não, Acho imigrantes que do não meu pega Brasil varonil é bonito. Era chique. bonito, só era meio longo, né? E velho, E vamos né? todos O para... Brasil varonil, Brasil e vamos varonil, todos... E vamos todos se inscrever no canal. Não, a gente... Galerinha. Se inscreve aí, porque a gente tá começando, não tem nenhum inscrito, nem eu me inscrevi ainda, porque não deu tempo. Mas a gente vai começar a se inscrever, nós 4, né? Os filhos, Vai ser obrigado, né? Em casa vai ser obrigado a se os inscrever. amigos. Eu pedi pro meu pai começar, né? Pra ver se a gente sai do zero. Sim. Nós E estamos no zero. E a gente vai trazer várias histórias. Então, se você pensa em migrar, se você tá aqui já também, mas tiver curiosidade, quiser conhecer pessoas de outras áreas. A também, gente vai acho que falar pode ser muito bacana. de como foi migrar, tudo, mas a gente não tem conhecimento para dar para como faz o processo de migração, essas coisas é muito complicado, muda, né? O processo Eu acho que é muda. legal as pessoas A gente se pode pôr o link. identificarem com as histórias também, né? Eu acho as pessoas vão também. Saber, né, poxa, que não foi só acontece. comigo, porque às vezes a gente se sente meio... Ai, só comigo acontece isso, né? Sim. E não é só com você que acontecem as coisas, na verdade. Sim. E incentivar para o pessoal que tiver interesse, né? Do brasileiro que tiver. Sim. Quiser vir, pode vir. Ah, não porque eu acho que desista, não funciona. desista. Se é sonho, Eu tem acho que ir que tem que- atrás. Tem que ir E atrás. vale a pena, não né? é, Vale muito a pena. No começo não é. Bom, não no começo, até hoje, né? Não é. Tem coisas que se pegam, é pesado, mas compensa. Eu Não acho. tem lugar perfeito, né, Não. César? Não existe lugar perfeito. Sim. Então, obrigado e Valeu. qualquer Até a barulho de próxima. fundo é o Pixel. Depois um dia a gente apresenta ele. Sim. Deve ter um barulho. Ele quer participar do podcast, nosso cachorrinho. Tadinho, vamos lá. Apoiadores, Uber Eats, quiser patrocinar a gente. Agentes de imigração, escolas de inglês, francês. Como que chama a escola que você falou? Que o Caio fez? École Québec? École Québec? École Québec. École Québec, eles têm Tá vendo? filial no École Brasil, Québec? na verdade, no Rio e em São Paulo. Não sei se tem em outros lugares, mas eles dão uma formação com o francês do Quebec, com gírias, né, expressões da região do Quebec. É bem legal, assim. Então, olha, já ganharam um merchan, tá vendo? Deixa E comentário. eu nem fiz o curso, hein? Eu nem fiz o curso. Pois é.
Deixem comentário e fala assim, olha, por que vocês não fazem isso, aquilo? Por que não sai o ideias. César entre outra pessoa? Sei lá, qualquer coisa. Põe Já aí. quer se livrar ali, ó. Fala, ó, ruim, o som ruim, ou coisa boa, ou qualquer coisa. Ajuda aí. Por que vocês colocaram castanha e não comeram? Porque Peraí. faz É barulho. verdade, nem Vê se faz acertou. muito barulho, a Karine tá comendo uma castanha. Fazer um SMR. Obrigado. E até Tchau, gente. a próxima. Valeu. Tchau, tchau.